O programa Sintonizados. Olá, muito boa tarde, começando mais uma semana, mais um dia aqui na Nova Difusora 79.9 FM. Estamos no dia 22 de agosto já, hein, de 2022, na mesa de som Evandro Venceguerra e Lucas Oliveira. Boa tarde! Brasil! Controle de vídeo ou descontrole, Matheus Pereira e Santu. Produção feita por ele, Francisco Rossi Júnior. Você pode participar dos Sintonizados ligando para cá, fale com a Salete no 11 4624 7511 ou pode mandar um WhatsApp para a gente no 11 97677 4820. A Rádio Nova Difusora está em multiplataformas, você que nos acompanha no 79.9 FM pode também nos acompanhar pelo site www.novadifusora.com.br e lá você tem os links para as principais redes sociais e também tem um portal de notícias completo para você. E você pode baixar nosso aplicativo tanto para iOS, Android e Windows. Busque Rádio Nova Difusora e tenha a emissora na palma de sua mão. E você pode, eu acho que estamos ok, ou daqui a pouquinho você pode nos acompanhar por imagens também pelo nosso canal do YouTube Rádio Nova Difusora. Basta você entrar, se inscrever e participar com a gente. Lembrando que os inscritos no nosso canal do YouTube podem... Matheus, volta para mim, por favor, querido. Você pode se inscrever e vai participar do sorteio do smartphone que faremos quando chegarmos nos 5 mil inscritos. Falta pouco mais de 100 inscritos e aí sim chegará o dia do nosso sorteio. Matheus, eu vou poder chamar o vídeo do sorteio? Pode? Então você que nos acompanha vai ver agora qual é o vídeo oficial do sorteio do smartphone do desafio dos 5 mil inscritos. Olá, eu sou a Ana Lu Rossi e estou aqui para te falar uma coisa muito bacana. A Rádio Nova Difusora vai sortear um lindo smartphone para você. É isso aí, quer ganhar? Só colocar aqui embaixo, hashtag eu quero esse celular. Olha só que maravilha. Ele pode ser seu. Se inscreva no nosso YouTube porque vamos sortear quando chegarmos nos 5 mil inscritos. Se você ainda não se inscreveu, corre lá para se inscrever e convide todos os seus amigos. O sorteio será feito ao vivo no programa Sintonizados. Corre lá, porque a Rádio Nova Difusora está cada dia mais perto de você. É fácil participar, não deixe de fazer a sua parte, além de se inscrever, mande o link para os seus amigos e logo a gente chega nesse número de 5 mil inscritos e faremos o sorteio para você. Lembrando que os inscritos também participam de outras promoções que rolam aqui na emissora, sempre a maioria deles, né? Você tem que estar na live de toda a programação para assim que ser sorteado, entrar em contato com a emissora e ganhar o seu prêmio. Sempre temos algum sorteio diferente aqui para vocês e toda sexta-feira tem o Pix de R$250 no programa Samba do Boca, que vai ao ar de segunda a sexta às 16 horas. Olha que incrível! Sexta-feira, Pix de R$250, vale muito a pena participar. E vamos então aos principais destaques de hoje dos Sintonizados. Palmeiras busca empate contra o Flamengo e agora tem 8 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado do Brasileirão. Homem é morto por amigo por causa de dívida de jogo. Elvis César sugere tornozeleira lilás para agressor de mulheres. Inadimplência no Brasil chega ao maior nível em 8 anos. Morador de rua morre por causa do frio na capital paulista. E uma conversa muito séria sobre suicídio na adolescência. Tudo isso e muito mais a partir de agora nos Sintonizados. E qual é o nosso primeiro quadro de hoje, Evandro? Esporte na veia. Esporte na veia. E quem será que está aqui comigo para falar sobre esporte?
Ele, Francisco Rossi Júnior. Tudo bem, senhor Rossi Júnior? Tudo bom, Ana Lu? Um bom dia para quem nos acompanha. Hoje eu acho que só no FM e no aplicativo e no site. Muito obrigado pelo carinho da companhia. Pois é, difícil, né, gente? Infelizmente, depender de internet. O melhor provedor. Melhor que deixa a gente na mão. Não, mas temos um outro que é melhor ainda. Melhor ainda para deixar a gente na mão mais ainda, né? É assim que a gente fica. Então, você que pode nos ouvir, lembrando que o site você pode nos acompanhar ao vivo também. Então, venha conosco que vamos falar um pouco de esporte, começando pelo Palmeiras. O Palmeiras empatou em 1-1 com o time misto do Flamengo ontem, dia 21, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro abriu o placar no primeiro tempo com Vitor Hugo, mas o Verdão deixou tudo igual com Rafael Veiga na etapa final. O Palmeiras segue líder no Brasileirão com 49 pontos e o Fluminense agora é o segundo colocado com 41. O Flamengo aparece no terceiro lugar da tabela com 40 pontos. No início da rodada, a distância entre líder e vice-líder era de 9 pontos e agora caiu para 8. Olha só, o Fluminense chegou aí à vice-liderança. É isso, Junião? É isso, Ana Lu. O Palmeiras, nos últimos anos, ele tem muitas dificuldades para enfrentar o Flamengo. Nos últimos 12 jogos, o Palmeiras venceu apenas uma vez. No Campeonato Brasileiro não vence desde 2017. E mesmo com o Flamengo jogando com um time misto, né, reserva praticamente, o Palmeiras muitas dificuldades, achou um empate só no segundo tempo. Foi melhor até na segunda etapa, né, quando empatou. E aí esse 1-1 foi bom assim, para o Palmeiras porque não deixou que o Flamengo se aproximasse, né, não deixou esse empate. O Palmeiras só ganhou um ponto, mas impediu que o Flamengo ganhasse 3, né? Então, manteve a distância de 9 pontos em relação ao Flamengo, mas agora o novo vice é o Fluminense, que venceu o Coritiba no sábado por 5-2, né? Então aí assumiu a vice-liderança, agora a diferença de 8 pontos. E aí, né, um detalhe, uma curiosidade, segundo, né, os dados, né, de alguns especialistas, né, pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro, o líder enfrenta o vice-líder por 3 rodadas seguidas. Na semana passada, quando o Palmeiras enfrentou o Corinthians Corinthians era o vice-líder, o Palmeiras venceu. Ontem, quando o Palmeiras enfrentou o Flamengo era o vice-líder, houve esse empate. E sábado ou domingo que vem, agora não me lembro o dia certo, o Palmeiras joga contra quem? O Fluminense, que é o vice. Então, espero que não vá nessa assim, foram 3, uma ganhou, outra empatou e outra perde. Não, ganhou 2. Pode acontecer, porque o jogo será no Maracanã, né? Então vai ser um jogo bem difícil aí pro time do Abel Ferreira. O Palmeiras, o que ele tem de vantagem, né? É que o Palmeiras vai descansar durante a semana toda para esse confronto, enquanto o Fluminense já enfrenta o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil nesta quarta-feira. Então, não se sabe se o Fluminense vai com o time completo, se vai poupar alguém, né? Mas enfim, então o Palmeiras vai ter essa vantagem aí em relação ao Fluminense de poder só treinar os seus jogadores. Assim, eu espero que ganhe, E teve um lance no final do jogo, um lance bem polêmico, né? Que muitos acham que foi um pênalti do Vidal no Gustavo Gomes. E ficou por isso mesmo. O VAR não chamou e... Enfim, segue o jogo. Segue o jogo e vamos falar do Corinthians. Escalado com uma equipe alternativa, o Corinthians, pouco inspirado, perdeu por 1-0 para o Fortaleza em um jogo morno do Campeonato Brasileiro na noite de ontem, na Arena Castelão. O gol da partida foi marcado por Moisés já no segundo tempo, em lance que contou com falhas do sistema defensivo dos paulistas. O confronto também ficou marcado por um lance envolvendo o zagueiro Ceballos, do time mandante.
Logo depois da abertura do placar, ele se chocou de cabeça com Yuri Alberto pelo alto e, desacordado, precisou deixar o gramado de ambulância rumo ao hospital. Eu vi isso mesmo e não vi se tiveram notícias se ele melhorou, se ele tá bem. Não sei, até vou procurar aqui, né? Corinthians, né? Mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, que era o vice-líder, caiu para terceira, agora já caiu para quarto. O Corinthians conseguiu uma classificação histórica na Copa do Brasil, né? Goleou o Atlético Goianiense por 4-1, reverteu um resultado, mas ontem já não foi tão bem, né? Time misto. O técnico Vitor Pereira até falou que o Corinthians merecia a vitória, mas enfim, não foi o que aconteceu, Ana Lúcia. Mais uma derrota aí para o Corinthians no Campeonato Brasileiro. E agora tem pessoas até duvidando se o Corinthians vai fechar o campeonato no G4, né, que dá vaga direta aí na Libertadores. Vamos ver se tem alguma coisa aqui sobre a questão do... O Yuri Alberto... O Yuri Alberto é mais... O Grêmio mesmo foi é verdade, o outro, né? Foi o outro, Ceballos, né? é isso? Ceballos. Acho que se lê Ceballos, eu acho. Mas vamos ver aqui, ó. Acho que o times... Vamos ver Eu sempre vejo o Matheus numa empolgação com o Corinthians. Fortaleza. Quando vai, quando consegue ganhar, quando empata. Análise. Hoje, não sei o que Alegria aconteceu. compartilhada. Acho que nem vi o jogo, ficou lá tocando baixo. É baixo que você toca, ô Matheus? Ai, ó, ficou lá tocando baixo, cabisbaixo. Eu acho que ele tá bem baixo. Porque o time dele não conseguiu. Realmente aqui só fala... Não fala sobre o estado dele, só né? fala que ele quer desacordado no jogo ainda, né? Não teve um pós aqui, pelo menos não no GE. Ele foi encaminhado, né, para um hospital. Autorização. O zagueiro realizou tomografia e os exames não mostraram alterações. O atleta está bem, consciente, segue em observação para outros exames. Que bom, né? Que bom é legal quando eles colocam uma atualização que a gente fica, né, preocupado. Claro. E só que cabeça com cabeça é bem grave. Aliás, Ana Lúcia, ficou determinado pela... Não lembro se foi pela CBF ou pela FIFA que torneios com crianças, né, menores de 12 anos não terá jogadas altas. Né? E aí eu não lembro a matéria, mas tem uma explicação científica para isso. Então, até os 12, as crianças ainda não vão aprender cabeceio, essas coisas, por causa do... Talvez porque eu imagino que a estrutura óssea, talvez, da criança de 12 anos para baixo, ainda não esteja tão desenvolvida, né? Então, sim, os choques, né, podem ser piores, né? Então até... arriscar, então até os 12 anos fica proibido, né, jogadas aéreas nessas categorias. Então não lembro se foi da CBF ou da FIFA. Eu acho bastante perigoso, sei lá, eu fico meio com receio quando bate cabeça. E você que gosta de estatística, Ana Lúcia, segundo aqui o espião estatístico do GE.com, né, o site da Globo Esporte, o Palmeiras aumentou a chance de título para 78%. O Flamengo caiu de 13% para 8%. E o Fluminense tem 7% de chance de ser campeão. Antes da rodada do final de semana, a chance de título era de 73%. Agora aumentou para 78%. Vamos lá, de grão em grão, né, Ana? Eu vou contar os bastidores. Ontem eu fui pra academia. Mas, deixa eu falar. E fui com a minha camisetinha surrada, antiga, que eu tenho do na Palmeiras. Boa, que eu te dei pro sinal. Que eu te dei pro sinal. Aliás, deixa eu falar. Renova, né? Ela tem uma... Não. Ele vai mostrar a foto agora. Eu vou mostrar. Gente, deixa eu explicar. Assim, embora... Daqui a pouco essa minha camiseta vai valer milhões, porque daí é relíquia, não sei o quê, não tem que renovar. Deixa eu falar. Não, guarda e renova. Embora esse patrocinador não nos patrocine, vai valer a pena mostrar aqui a quem nos acompanha. Então fica a dica aí, Pirelli, ó. Olha o coragem. Quem está assistindo no Face, estamos no Face, viu? Por imagens. Não estamos no YouTube, mas no Face.
Vamos lá. Pode olhar. Aqui, Aí, ó. fecha aqui. A Lúcia, pessoa pronta essa pra camisa academia. é de 2006, 2007. Relíquia. Depois teve Fiat, teve Kia, teve Samsung. Agora Crescida, agora, renova esse armário. Não, gente. Vai ter gente me oferecendo milhões por essa relíquia aí. Renova. Eu prefiro ficar com essa firme e forte. Renova o que é o que armário. temos para o momento, essas camisetas são muito caras. Essa camiseta era da época das vacas magras. Renova. Vacas magras renova. E ela é slim, é tipo coisa, Não não é é legal. camisetão. Não, é bonito. Não, é porque foi uma... mesmo. Porque, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas eu acho que o Palmeiras, né, na época, a Adidas, foi o primeiro time que pensou num uniforme assim, um uniforme feminino, que tenha todo aquele desenho, né, do corpo feminino, que agora já virou normal, né? Todos fazem isso, né? Sim. A Ivani já tá aqui, ó. Bom dia, Ana Lu e Rossi Júnior. Saudações ao Viverdes. Mais uma vez o Verdão mostrou sua superioridade. Mais uns minutos e viraríamos o jogo, risos. Eu tenho que concordar, viu, Ivani? Não só porque a gente é palmeirense, né? Mas vamos lá, então, 12h26. Vamos falar do outro clássico, Santos e São Paulo, conhecido como Sansão. Pegou, né? Clássico Sansão. Eu ia nem esperar tocar o do São Paulo, Evandro, mas eu deixei para você ainda ter esperança no seu time. Na reestreia de Jefferson Soteldo, na Vila Belmiro, o Santos jogou com superioridade e venceu o clássico contra o São Paulo por 1-0 na noite de ontem e subiu na tabela do Brasileirão. O gol foi marcado por Lucas Braga. O destaque da partida ficou para Soteldo, que não sentiu a primeira partida após retornar ao clube e foi o principal homem da equipe de Lisca. Foi dele a assistência precisa para o gol da vitória. O resultado pela 23ª rodada leva o Peixe à 8ª posição com 33 pontos. 3 atrás do Internacional, o 6º colocado. Já o tricolor paulista permanece com 29 pontos no 12º lugar. Confesso, o Edinho é São Paulino, né? Quem é São Paulino fajuto? Que acha que o Senna joga ainda é goleiro, o goleiro. O Senna é o técnico, tá? Então, mas deu dó, porque, tipo, a gente tava vendo o finalzinho lá do Fantástico, que mostra os cavalinhos, né? E tá lá, todo feliz do Palmeiras e tal, blá, blá. Aí vai diminuindo e ele começou a rir. Nossa! O São Paulo tá com 29 pontos, só isso. Até ele, que não entende, ficou com dó de ver o time dele, viu, Evandro? Meio cansado, até daqui a pouco o cavalinho vai estar mais cansado dele, tem que ficar esperto. Lúcia, só lembrando, né, que essa diferença para o Internacional de 3 pontos pode aumentar porque o Inter joga hoje. Então o Inter pode abrir para 6 pontos a diferença em relação ao Santos. Mas é importante pro Peixe, que entra realmente na briga pelo G6, né, que dá uma vaga para pré-Libertadores. O São Paulo claramente abriu mão do Campeonato Brasileiro. Vai focar tudo nas Copas, né? Jogou com um time misto, né, alternativo ontem, né? E o Santos aproveitou, o Santos não tinha nada a ver com isso, foi lá e ganhou. O São Paulo tem um compromisso muito difícil nessa quarta. É lá ou aqui no jogo, Evandro? É aqui, né? Então, tem um jogo muito difícil contra o Flamengo nessa quarta pela Copa do Brasil, o jogo que passará ao vivo na TV Globo. Então, tem que tentar fazer um bom resultado em casa, né? Para depois, lá no Maracanã, tentar a classificação. É muito difícil pela fase que vive o São Paulo. O São Paulo é mais palpável a Copa Sul-Americana, né? É mais perto da reta, porque o São Paulo está na semi na Copa do Brasil e na semi na Copa Sul-Americana. Então, é mais palpável, assim, um título vir pela Copa Sul-Americana. Claro, né, que vai tentar nas duas. Em relação ao Campeonato Brasileiro, o objetivo principal agora é fazer os mágicos 45 pontos que garantem, né, é um número mágico, né, que praticamente garante a equipe na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Porém, não pode ficar bobeando muito, porque quem estava embaixo
tá começando a subir. Perfeito, Júnior. A gente tem deixado de lado aqui, falar do Pantanal, não- que você não assistiu mais, não, mas eu tenho uma Melhorou? atualização. Não é que melhorou, tá ainda, né, meio arrastado. Mas a Maria Marruá morreu de vez então você me mesmo. falou Nem ontem. onça mais, ela vai Eu virar. fiquei triste. Eu não lembro disso na Eu primeira fiquei versão. brava porque foi justamente pelas mãos do filho do Tenório. Você quer falar? Não? Mas eu acho, assim, então, mas vai ter alguma coisa a ver, entendeu? Tipo assim, eu acho, eu não tô vendo, tá? Mas eu acho que, assim, é tipo uma representação da cidade grande indo pra lá, porque, assim, porque eles Não, eles representam, estão com né? essa linguagem bem presente A cidade mesmo, grande, tal. estão indo lá. Então, acho que deve ter alguma coisa nesse Mas eu fiquei sentido. com dó. E ainda o Edinho, que é do interior. É de lá, né? Chorou. A gente tava na casa do primo dele, que também é do interior. Eles dois olharam e falaram assim: não, é só novela mesmo, uma onça. Morrer com um tiro na barriga, nunca, nunca. Eles tinham certeza que a onça ia. E eles, vou usar um termo aqui que o pessoal gosta muito. Eles têm lugar de fala, né? Eles têm lugar de fala. Então, eles sabem. Uma onça não morre Então, com um tiro então na será que ela morreu barriga. mesmo? Morreu. O velho do Rio chegou lá, tal, e falou, Então, agora uma acabou de dica aí vez. para... Não estão vendo, claro, né, mas se um dia chegar para eles, ó, dica para os autores da novela. Consultem Edinho e Vaguinho como Vaguinho. consultores, né? Que eles Para essas disseram, questões. quando eles viram ali que foi um tiro na barriga, falaram assim, imagina, morreu não precisa se preocupar. E aí chegou o velho do Rio, falou, realmente agora acabou pra você. Eles falaram, então tá, né? Então eles precisam aprender um pouquinho mais que... não Aulinha, morre. né? Uma aulinha. Uma aulinha. Mas então, a Maria Marruá foi embora. E a Juma, né? ficou tristinha? Arrasada, Tadinha. arrasada. E ela tá mais calminha? Tá morando lá na casa? Ou tá na tapera ainda? Tá na tapera. Com E já o Jove falou ou sem que o vai- Jove? O Jove foi lá, eles ficaram juntos e tal, mas ela fala que não sai da tapera. Continua chata. É chato. Continua Então, chata. sem continuo mãe agora, não sem vendo... onça, sem- Continuo não vendo a novela que eu ganho mais. Ficou chato. Exatamente. É. O Edinho falou que ela poderia, tipo, sei lá, ela virar uma árvore, ficar lá como árvore, sabe? Não, tá muito chata. Mas enfim, Junião, que dia estamos no mês de agosto? Dia 22, 2 patinhos na lagoa. 22. Puxa, 22, 2 patinhos na lagoa. Mas que me fez lembrar uma outra coisa. Deixa Não eu te pode. falar uma. Então, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Tem menos de 10 dias. O pessoal que quer ganhar um apartamento, quem está nos acompanhando, só tem menos de 10 dias para garantir cupom para o sorteio do apartamento no Osasco Plaza Shopping. Corra. Vai até dia 31 de agosto. Gente, o Osasco Plaza Shopping vai sortear um apartamento. Muito bacana. E participar é muito fácil. O Júnior vai falar como funciona, Junião. Simples, você vai no shopping, faz a sua compra, ou come o seu lanche, seu almoço. A cada R$ 100 em compras, qualquer tipo de compra, um cupom. Você troca por um cupom. De segunda a sábado. Segunda a sábado, calma, chego lá. Atenção, o lugar tem estacionamento, é seguro. Avenida Tenente Avelar Pires de Azevedo, número 81. Centro de Osasco. Centro de Osasco. Fácil de chegar, tal. Quem for de trem é perto da estação. Pertinho. Tem entrada pelo calçadão, entrada, né, pela Tenente Pires. Enfim, tranquilo. Porém, aos domingos aí que o negócio fica bom. Fica bom. Claro, gente, pra quem trabalha aqui em Osasco, é mais fácil ir durante a semana, todos passa os lá, dias, tal, vai né, ali, né. passa e tal. Domingo, só que é mais fácil ficar com a família e tal. Mas, de repente, quero passear um passeio diferente. Pode ir domingo lá no shopping. Você pode almoçar. Você comprar o presente. E aí tem algumas vantagens. Primeira vantagem: o estacionamento é gratuito. Na faixa, no Vasco, como dirão por aí. No Vasco, na faixa. E vem outra ótima vantagem também. A cada R$ 100 de compras, Os mesmos R$100. Os mesmos 100. De segunda a os sábado. mesmos, 3 cupons. São 3 vezes mais. 3 vezes as mais. chances de ganhar. E eu sempre gosto de relembrar isso e reforçar isso. Porque é normal você pede seu lanche, né, seu almoço, você pega a notinha e joga fora. Não faça isso. Porque o que você gastar na praça de alimentação
também vale. Poxa, mas eu tô com criança, eu não sei o que fazer. Não tem problema. Por que, Ana Lúcia? Porque lá, além de você concorrer a apartamento, 10 vales compras no valor de R$1.000, ainda tem um espaço dedicado para o seu filho. Até 30 de agosto tem o Mundo dos Insetos. Um espaço muito legal que as crianças ficam encantadas. Com monitores. Com monitores, tem escorregador, tem labirinto. Então você pode deixar seu filho com segurança lá no Mundo dos Insetos. Faz sua compra. Tem a garantia ali de pegar e trocar os seus cupons. Então, é um passeio para a família e ainda tem prêmio, não tem coisa melhor. Então, o Mundo dos Insetos vai até dia 30 de agosto, das 10 horas da manhã às 22 horas, no espaço de eventos. E tem o sorteio até 31 de agosto. Você pode garantir os seus cupons para o sorteio do apartamento e dos 10 vales compras no valor de R$1.000 cada, que será feito dia 6 de setembro. Falta muito pouco tempo, dá para garantir seu cupom. 20 dias, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos por aí. E aí, você vai poder acompanhar tudo dando certo. A gente vai entrar com o link direto lá do shopping para ver quem é esse ganhador sortudo do apartamento e os outros 10 ganhadores dos vales compras no valor de R$1.000 cada. E, Júnior, o que é bacana... o que é importante lembrar, até o dia do sorteio, que vale até dia 31 de agosto as compras, só tem o próximo domingo. Não vai ter mais domingo. Então, você quer garantir 3 agora cupons? Ou nunca. Vai no próximo domingo. E aliás, a sua mãe trocou os cupons? Você mora com ela, você poderia confirmar com ela, né? Me lembra, me lembra que eu lembro. Dela, e vamos fazer o seguinte... Deixa eu cobro ela, porque aí se ela ganhar, o apartamento vem pra mim. Sim, senhor. Junião, acho que é isso. Demos nosso recado, 12h37. Hoje a mesa vai ser feminina. Sim, você reclamava, né, disso, né? Não é uma reclamação, é uma observação. Que, assim, 98% de convidados... 70%, vai. 70% não, 98% de convidados são homens. E eu adoro, não tem problema nenhum, mas é uma observação. Eu falei, poxa, tem menos Vamos mulheres fazer que esse levantamento. Esse levantamento. E hoje será 100% feminino aqui a participação, na minha opinião. Que a gente vai para um rápido intervalo, mas eu vou voltar logo com a Paula Nasser e a Tatiane Lobato. Junião, até quinta-feira. Até... Despeça-se. Atenção. E hoje, a partir das 20 horas, tem debate para o governo do estado, parceria Connect TV e Nova Difusora. Eu e a Ana Lúcia estaremos lá representando a Rádio Nova Difusora com perguntas, né, aos candidatos. Então, você pode acompanhar o debate ou pela própria Connect TV, né, nos seus canais do YouTube, no próprio canal da NET, Face, enfim, ou pela Nova Difusora, né? Então, esse problema aí técnico, né? Mas da internet, né? Então, não sei se será pelo Facebook, pelo YouTube. Mas transmitiremos. Ou pela rádio, no seu carro, aplicativo, site, você vai poder acompanhar também pela Nova Difusora o debate entre os governadores. Acompanhe, então. Eu vou para um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho com o quadro Na Minha Opinião. Até já. Você está ouvindo Sintonizados. Você está ouvindo Nova Difusora FM. Mesárias e mesários são peças fundamentais para as eleições 2022. Assim funciona a democracia. Construir o país que você quer também depende da sua atitude. Quer ser parte da solução? Seja mesária ou mesário nas eleições. Cadastre-se em justiçaeleitoral.jus.br/mesário. Com você, a democracia fica completa. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Principais novidades das eleições em 45 segundos. Federações partidárias. 2 ou mais partidos se unem como se fossem um só e têm que ficar juntos durante pelo menos 4 anos. Horário de votação.
vai ser um só em todo o país, seguindo a hora de Brasília. Mais urnas eletrônicas vão ter os sistemas eleitorais verificados aleatoriamente enquanto estiverem sendo preparadas. Serão no mínimo 3% das urnas e no máximo 6%. Quer saber mais novidades? Acesse tse.jus.br. Eleições 2022. Seu voto faz o país. Empreendedorismo. Histórias de sucesso. Como vencer no seu negócio. Todas as quintas, às 15 horas. Pod e Prosa. Calendário. Eleições 2022. A partir de 16 de agosto, as legendas, coligações e federações ficam liberadas para realizar a propaganda eleitoral das candidatas e candidatos. São permitidos comícios, distribuição de santinhos, caminhadas, anúncios na internet e a divulgação nos jornais impressos e nos sites destes veículos. A Justiça Eleitoral estabelece regras para cada tipo de propaganda. Eleições 2022. Seu voto faz o país. Democracia em Pílulas. Uma iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral com o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Desconfie de relatos pessoais ou atribuídos às pessoas não verificáveis ou de existência improvável. O uso de falsos relatos ou de autoridades duvidosas é comum para desinformar. A informação de qualidade exige transparência e possibilidade de confirmação. Atenção, como votar nas eleições? Como escolher um candidato? É difícil dizer, mas ficam aqui algumas dicas. Primeiro, é importante definir quais valores você considera essenciais. Depois, escolher uma candidata ou um candidato que represente esses valores e começar a pesquisar sobre ela ou ele. Carreira, vida pública, esse tipo de coisa. E se tudo estiver ok, hora de pesquisar as propostas dessa candidata ou desse candidato. Também é importante ficar atento às notícias, né? Vai que o cara tá metido num escândalo. Aí pronto, com esses passos, a gente fica muito mais preparado para votar. A sua empresa pode ser a melhor, mas se você não anuncia no rádio, o seu consumidor não fica sabendo de você. O rádio é companheiro, não importa onde o seu consumidor esteja. Não importa o que ele esteja fazendo, o rádio chega até ele. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Consulte o departamento comercial da Rádio Nova Difusora. Todos os sábados, das 11 à 1 da tarde, aqui na Nova Difusora, você ouve o programa Na Sintonia do Sucesso, com Wellington de Andrade. Agora você pode ouvir a Rádio Nova Difusora pelo aplicativo. Baixe agora no seu smartphone. Aplicativo Nova Difusora. Você pode ouvir em qualquer lugar. Aplicativo disponível em todas as plataformas. iOS, no seu iPhone e também no seu celular Android. Você vai ouvir a melhor programação. Nova Difusora, cada dia mais perto de você. De segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, aqui na Nova Difusora, programa Francisco Rossi e você. Convidados especiais na mesa redonda, meditação do dia e o momento da oração. É de segunda a sexta, das 10 ao meio-dia. Programa Francisco Rossi e você. Nova Difusora, cada dia mais perto de você. Todo sábado às 2 da tarde, aqui na Nova Difusora, você ouve o programa Marcos Alemão e Amigos. Muita música boa, bate-papo e alto astral. Nova Difusora, cada dia mais perto de você. Sempre linda. Dicas de beleza, maquiagem e vestuário para o seu look do dia a dia. Sempre linda. Afinal, você sabe usar os produtos de beleza da maneira correta? Para o creme anti-idade, que está na sua rotina de beleza, é indicado por especialistas que você faça uso dele após a limpeza e a tonificação da pele. É interessante ainda que você faça uso dele por 2 momentos do dia. Pela parte da manhã, seguido, é claro, de um protetor solar e na parte da noite.
Lembre-se que não é aconselhável misturar o creme anti-idade com outros tipos de creme. Você ouviu? Sempre linda. De volta a qualquer momento na programação. Promoção exclusiva Nova Difusora. Faz paixão, faz beber, faz que eu gosto assim. Participem da promoção Faz um Pix pra mim, do programa Samba do Boca. Se inscreva no canal do YouTube da Rádio Nova Difusora FM de segunda a sexta-feira. Faz um Pix pra mim. E na sexta-feira você concorre a um Pix de R$250. Mas tem que se inscrever durante o programa Samba do Boca, das 16 às 18 horas. Programa Samba do Boca. Faz um Pix pra mim. Amor, faz um Pix pra mim. A Rádio Nova Difusora vai sortear um smartphone para os inscritos do nosso canal no YouTube. Isso mesmo! Atenção, atenção! Para participar é muito simples. Acesse o nosso canal Rádio Nova Difusora. Se inscreva e comente no vídeo oficial do sorteio. Hashtag Eu Quero Esse Celular. Convide seus amigos e familiares para participarem também. O sorteio será feito ao vivo no programa Sintonizados. Quando chegarmos aos 5.000 inscritos, fique de olho e nos acompanhe todos os dias. Quando chegar nos 5.000 inscritos, aí sim, será o grande dia do sorteio. Desafio dos 5.000 inscritos. Se inscreva e participe. Eu quero esse celular. Rádio Nova Difusora. Cada dia mais perto de você. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Ah, eu acredito. Eu acredito. Elas acreditam numa vida normal, na superação. Elas acreditam e a cada conquista acreditam mais. Nós acreditamos. Por isso, existe a ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Ligue 0800 771 7878 e contribua. A ACD. Quem acredita, doa. A sua empresa pode ser a melhor, mas se você não anuncia no rádio, o seu consumidor não fica sabendo de você. O rádio é companheiro, não importa onde o seu consumidor esteja. Não importa o que ele esteja fazendo, o rádio chega até ele. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Consulte o departamento comercial da Rádio Nova Difusora. Agora você pode ouvir a Rádio Nova Difusora pelo aplicativo. Baixe agora no seu smartphone. Aplicativo Nova Difusora. Você pode ouvir em qualquer lugar. Aplicativo disponível em todas as plataformas. iOS, no seu iPhone e também no seu celular Android. Você vai ouvir a melhor programação. Nova Difusora, cada dia mais perto de você. Nova Difusora, a mais potente. Essa vai longe. Estamos apresentando Sintonizados, na minha opinião. Estamos de volta e já estou com as convidadas aqui. Ela, Paula Nasser, já teve programa aqui com a gente, psicóloga clínica há 23 anos, especialista em terapia de casal e família, terapeuta sexual, escritora e palestrante. Tudo bem, Paula? Bem-vinda. Oi, Ana, tudo bem? Obrigada. É um prazer estar aqui de volta a casa, essa casa que me acolhe tão bem. E acho que é um momento importante para a gente ter o tipo de assunto que você escolheu hoje para a gente estar falando, viu? Obrigada, viu, por aceitar o convite. Que bom.
que se sente em casa aqui. Pode sentir-se, viu? Obrigada. E também ela, Tatiane Lobato, empresária, proprietária da lavanderia Magic Clean, criadora de conteúdos digitais. Tudo bem, Tati? Bem-vinda. Tudo bem, Ana Lu. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando. Obrigada, viu? Eu falei Tati porque o Dr. Molico sempre participa e fala muito bem da Magic Clean. E ele sempre fala, é Tati Lobato. Isso. E aí, na rede social também. A gente está se conhecendo pessoalmente, mas pela rede social a gente já se conhece, né? E quero agradecer, olha que graça que ela trouxe para mim. Lindo. Obrigada pela lembrança. É um bambu da sorte para trazer muito mais prosperidade, muito mais sucesso. Obrigada, adorei. E quero aproveitar e agradecer a Nazaré, que deixou com meu pai uma lembrança para mim também, uns sabonetes. Estou usando e faltava te agradecer, viu, Nazaré? Obrigada pela lembrança e pelo carinho. A gente tem que agradecer, né? Quando as pessoas lembram com tanto carinho da gente, né? Bom, meninas, eu estava comentando no bloco anterior com o meu irmão, que é 100% feminina a mesa hoje, né? Que tá sempre eu aqui, sempre tem convidados homens, que eu não me importo, adoro, me sinto super à vontade, mas eu falei, Júnior, vamos fazer um cálculo depois, a gente tem muito menos convidadas mulheres do que homens, e que eu acho até natural, né? As mulheres são, assim, ainda são tímidas, nem todas gostam, assim, de participar, mas hoje eu tô feliz que somos 100% mulheres e tenho certeza que a gente vai debater assuntos importantes e trazer cada uma a sua opinião. Vocês duas são estreantes aqui no quadro. Esse quadro chama Na Minha Opinião, justamente porque os convidados podem ficar à vontade para dar a própria opinião, será respeitada, ainda que não seja a mesma que a minha, ou uma com a outra, podem ficar à vontade para expressar mesmo, será respeitado, será ouvido, e aqui a democracia funciona. Perfeito, então, que bom. Não temos esse problema. Quem já acompanha sabe da minha posição política, referente à presidência, enfim, e eu recebo pessoas de outros partidos, pessoas de pensamentos opostos aos meus, mas sempre com muito respeito. Às vezes dá uma briguinha ali no ar, mas nada que a gente leve isso para depois do programa. Então, é bastante importante ressaltar isso daí, tá bom? Tudo bem. E vamos mesclar aqui os temas de hoje com uma entrevista especial com a Paula Nasser, que é um tema tão importante esse, né, Paula? Muito. Que você vai falar aqui um pouco mais pra gente. E eu tenho certeza que a gente vai acabar trazendo também experiências que a gente ou viveu ou já sabe, né, Tati? Que é o suicídio na adolescência, Paula. Exatamente. Um assunto duro, difícil, mas necessário, porque está aí no nosso cotidiano, né? Está, né? Mais comum do que a gente imagina, né? Mais do que nós imaginamos, porque até por ser um assunto de morte, portanto, um assunto de luto, de dor, pesaroso, por muito tempo a gente evitou falar dele, supondo que falar desse assunto traria um maior índice, né, uma maior incidência. Mas não é bem assim, pelo contrário, não falar, né, acaba que agravando o quadro, e até porque também a ênfase do que vai ser dito, né? Quando você vê uma propaganda, uma notícia, na verdade, de um suicídio com ênfase no método, pode ter um efeito, sim, uma repercussão negativa. Quando você fala com ênfase nas causas, nos sintomas e principalmente no trabalho de profilaxia, de soluções, né, de como cada um de nós pode ajudar, aí a gente tem um outro cenário. Olha só. Então, estar atento a isso é que faz diferença. Então, eu tinha muita dúvida, porque eu fazia parte dessas pessoas que, né, não fale, não vamos falar para não incentivar. Só que como que a gente... Porque, assim, eu tenho que falar, principalmente nas características de como que eu identifico, porque tem sinais, com né? certeza, e a gente não vê, a gente às vezes não enxerga. Exatamente. Então, quando vai ficando mais claro, né, o assunto é como o sexo,
né? Hoje, nós podemos dizer que nós temos uma sociedade que lida de uma forma mais contemporânea com a questão da sexualidade. Mas antes foi tudo muito proibido, muito cheio de tabus. Ainda é, mas não como antes. E isso agravou muito, né? Então, problemas de doenças sexualmente transmissíveis, gravidez precoce. Por quê? Porque não se falava, evitando, porque achava-se que fosse evitar também a atividade sexual, o que não aconteceu. Então, com o suicídio, da mesma forma, a gente tem que pôr na mesa e falar sobre ele. Perfeito. A gente vai falar durante o programa todo, eu vou mesclando perguntas e os temas, mas é claro, eu sempre começo com a primeira pergunta aqui. Quais os principais fatores que levam um adolescente ao suicídio? Pergunta difícil, né? E nesse sentido, a gente pode até pensar também, não só do adolescente, pode ser da pessoa em geral, é que os adolescentes, eles hoje são maioria, né, de candidatos ao suicídio, digamos assim, né? Nós temos uma incidência muito grande entre jovens, entre 15 e 19 anos. Olha que idade tenra, né? Que a gente até então entende que a hora que chega a vida adulta que vem os problemas, né? Então a gente entende que é uma fase tão boa que você não tem problemas, né? Pois é, e foi interessante você falar disso, Ana, porque quando a gente fala dessa intensidade dos problemas, que como adultos nós sabemos que para um adulto as responsabilidades são muito maiores, muito mais pesadas, porque o adolescente ainda tem os pais para amparar. A questão é que eles não estão dando conta de suportar a frustração. Também nós temos a questão do histórico familiar, que pesa bastante, às vezes uma predisposição química, genética, problemas com depressão, problemas de transtorno de humor, a bipolaridade, o transtorno borderline. Então, o suicídio ele é multifatorial. Uma causa isolada não leva ao suicídio. Por isso que é importante a gente observar o contexto daquele jovem, né? Então, a gente sabe quando a gente, por exemplo, tem um amor não correspondido, ou você namorou e leva um fora do namorado, é uma dor absurda, né? É muito triste para todos nós, mesmo para um adulto. Só que para o adolescente, ele não está sabendo lidar também com essas dores, com tragédias, com traumas, com perdas muito significativas. Então, todo esse conjunto de situações é que pode levar ao suicídio. Entendi. Então, não é algo pontual, vamos dizer, aconteceu isso e cometeu suicídio. Tem um contexto. Tem um contexto. Isso é importante a gente olhar, porque às vezes também gera muito preconceito, né? De falar assim, a mãe de fulano de tal teve depressão, então ele é um candidato ao suicídio. Não, ele é um candidato a gente ficar mais atento a ele. Porque tem outras características que precisa se somar ali para isso acontecer ou não. Você comentou de genética, na família do meu marido foram 2 casos. A mãe cometeu suicídio enforcada e anos depois o filho, do mesmo jeito. Olha que história triste, né? Triste, Uma história triste que hoje é uma das coisas que, se a gente pensar que já aconteceu na família, da família toda estar mais atenta, de procurarmos ajuda psicológica, da escola, os amigos também podem ajudar muito nesse processo. Sim. Então, a gente tem hoje muitos recursos que a gente pode ativar antes que aconteçam essas tragédias como essa aí que você está trazendo, né? Olha só, é muito... E é engraçado que o contexto, o entorno, a vida segue, mas a mente de quem quer fica focada. Foi questão de 5 minutos, porque como ele dava indícios, não deixava o filho, no caso, não deixava ele sozinho. Não pode deixar sozinho, não pode deixar sozinho. E aí teve uma situação assim, de dentro da casa, o sinal do telefone estava ruim, a pessoa foi até a frente da casa para atender, quando voltou já tinha cometido. Nossa, então são coisas, né? Que coisa. Só fica esperando. E interessante você falar disso também por conta do imediatismo. O suicídio ele tem uma característica interessante da gente estar atento, que é
a vontade ela é muito imediata. Quando a vontade vem, ela vem com muita intensidade. E aí, nessa hora, se a gente consegue conversar, pode ser um filho, um amigo, a gente conversa com a pessoa, me dá 15 minutos, deixa eu conversar com você, me fala disso melhor. Pode passar. Então, ele é evitável, ele é letal, mas ele também é evitável. É muito importante a gente saber dessas coisas, né? Vamos falar mais daqui a pouquinho. A gente vai no primeiro tema de hoje. Meninas, agora fala meninas. É um tema também que vem acontecendo muito, né? Homem mata amigo com 6 tiros por dívida de jogo. Um empresário de Barueri atirou 6 vezes contra um amigo por causa de dívida de jogo. Eles se reuniam com frequência para jogar pôquer. Um deles estaria devendo para o outro quase R$200 mil, valor contestado pelo devedor. Por noite, as apostas chegavam aos R$40 mil e era comum um ficar devendo ao outro e o acerto de contas ser feito no dia seguinte. A cobrança injusta e de quantia supostamente acima do combinado teria motivado o crime. Segundo o depoimento do assassino, a delegada Fabiana Paula Abdala, que conduz as investigações. Com raiva, o homem planejou, com a ajuda de um comparsa, toda a execução. Matéria do Diário da Região. Até quando eu li a chamada no início do programa, eu falei, mata amigo, né? É amigo? Já começa por aí. Começa por aí. E não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de coisa por dinheiro. As pessoas estão enlouquecendo por dinheiro, né, Tati? Como que você vê uma situação dessa? Falta Rivotril na água dessas pessoas. Falta aumentar. A doutora deve estar me xingando agora mentalmente. Não, mas é um absurdo. É um absurdo isso. Começar, na minha opinião, é assim. Esse tipo de jogo entre amigos que envolve dinheiro, chegando em quantias absurdas, R$40 mil pode chegar numa noite, eu já acho que não tem muito sentido, então, né? E tem também, é o que eu falo, um outro, mas acho que o problema mais embaixo. Então, você já vê que já é um caso de vício, né? Porque deve ser para, primeiro, jogar e jogar apostando, e para levar uma dessas apostas aí, levar à morte de uma outra pessoa, o buraco é muito mais embaixo. Foge do saudável, né? Muito, não tem... A população tá doente, eu acho, na grande maioria. Aí é a Paula que vai me ajudar nisso. Eu tenho a sensação de que o ser humano está ultrapassando os limites, assim, do normal. A gente eu estava comentando com ela sobre os perrengues, né, de ser empresária, pequena empresária. E uma das dores, olha lá, a gente não pode ver uma psicóloga que já quer, né? Foi exatamente falar de que a dificuldade hoje em dia de eu encontrar mão de obra qualificada, que as pessoas não querem, elas não estão mais dispostas, né, a fazer esse tipo de serviço, que é um serviço braçal, é um serviço operacional. E a doutora complementou muito bem, é imediatismo, não querem subir né, de degrau em degrau, já querem enriquecer, já acham que vão ser ricos, né, do nada. Eu não sei também até que ponto a influência, né, de redes sociais, de televisão, que com uma dança você vai ser famoso, você vai ganhar dinheiro só dançando, fazendo vídeos dançando. Parece que está tudo disfuncional. Verdade. É verdade, porque desde que o mundo é mundo, que o ser humano tem sentimentos muito controversos, nós temos muita agressividade, isso está em nós, né? Na história do mundo, começa com um homicídio, um irmão que mata o outro. Então, a gente tem isso já na nossa natureza. A questão é que, com o tempo, a gente entende de que, com a civilização, nós pudéssemos recorrer a outros recursos para vivermos em paz, para vivermos de uma forma mais harmônica. E que trabalhar esses sentimentos, lidar com inteligência emocional faz muita diferença, porque raiva nós todos sentimos. Então, mesmo nós mulheres, né, tem hora que a gente quer enforcar um. Né? Exatamente, essa é a diferença. A raiva intensa, o ódio, a gente sente. Mas qual é a diferença entre aquela que vai sentar com a amiga e discutir, falar, olha, amiga, você fez isso, eu não gostei, eu fiquei muito brava com você mesmo, tô magoada, seja o que for,
e do amigo que pega o revólver e dá numa tragédia dessa que a Ana traz pra gente hoje, né? Então, traz muita indignação, que é o sentimento é o mesmo. A questão é como cada um de nós vai trabalhar esses sentimentos hostis de forma que a gente não saia por aí enforcando e matando pessoas. Né? Existe uma forma mais civilizada, uma forma mais positiva da gente resolver os nossos sentimentos e das diferenças que a gente tem com o outro, porque isso é do mundo. Nós sempre teremos diferenças com o outro. Mas chamar para o diálogo diferente é extremamente importante. Então, bom quando você fala, né, Ana? Você fala, eu trago pessoas aqui de opinião política, por exemplo, que é um assunto que traz muita polêmica naturalmente, né? Com opiniões muito divergentes da minha. Ok, mas é chamar para o diálogo, é para um momento, né, de civilidade, de conversa, de troca, para que enriqueça os dois lados. E não a gente tem esse apelo ao nosso lado tão primitivo, que todos nós temos esse lado primitivo dentro da gente. Mas trabalhar isso que é um desafio do dia a dia, até de uma briga no trânsito. Então, eu quando fui habilitada logo de nova, eu não vi a hora de tirar minha habilitação. Eu trabalho desde os 13 anos. E quando eu fiz 18, eu fui guardando todas as caixinhas que eu ganhava dos meus clientes para comprar um carro. Mas antes do carro tinha habilitação. Tirei a habilitação e com 18 anos eu tive meu primeiro carro, um Passat. Era velhinho, mas era meu. E me libertou de pegar aquela condução lotada e passar tudo que, né, a gente passa dentro de uma condução lotada até hoje. E eu tinha um problema, porque eu não conseguia entender que eu me transformava quando, de repente, alguém entrava na minha frente sem dar a seta, quando um motoqueiro queria passar e enfim, eu me transformava e eu não entendia o porquê. Até que eu fui buscar uma ajuda, porque eu estava vendo na hora que eu é que ia virar estatística, porque eu discutia, eu brigava. Teve uma vez que eu parei o carro, desci do carro, e aí um rapaz que brigou comigo no trânsito estava armado. Nossa. Eu voltei para dentro do carro. Quietinha, passou nervoso. E assim, em estado de choque. E eu falei, preciso de ajuda, porque desse jeito não dá para continuar. E aí foi me falado que a gente tem um senso de esse é o meu espaço. Então, quando você está dentro do teu carro, é como se aquele espaço em volta do carro também fosse seu. Me ajudou muito. E, claro, eu só fui melhorar. Hoje em dia, eu sou paz e amor. Quer passar, passa, deixo passar. Não buzino, eu não uso a buzina, a não ser para chamar as crianças. Está atrasado. É para isso, na garagem de casa. Somente para isso. Quando eu engravidei do meu primeiro filho, e aí já estava, aí acho que estava com um senso de proteção muito grande e também já estava assim, passa, não passa. Aí uma van que estava brigando com outro motorista, me deram uma fechada, eu também parei, enfim. E o rapaz da van querendo brigar também comigo, porque eu acabei parando, atrapalhei ele, não conseguiu pegar outro carro, que quando ele olhou aquele meu barrigão de 7 meses, ele falou assim, moça, desculpa. Eu falei, não, eu que peço desculpa se eu atrapalhei, eu não entendi nada. Ele falou assim, não, eu que estou completamente errado. Olha só. E também, provavelmente, devia estar armado, alguma coisa, porque estava muito bravo. E eu mudei completamente. Quando eu entendi que, não, peraí, não é só o meu espaço aqui no meu entorno, né? Então... Então, é importante, porque aqui, pensa, ele justifica ainda, para ele... É engraçado, quando a pessoa comete... Porque eu acho assim, os assassinos natos, vamos dizer... Mata e tá tudo certo, vai dormir, vai para casa tranquilo. Quem comete isso num ato de desespero não tem um raciocínio lógico, porque a sua vida pós isso vai ser totalmente diferente. Comprometeu. Não é? Pro resto da vida você pode ficar preso, você vai ser um eterno assassino, você vai ter sua família. E aí ele tenta justificar, né? Tipo, não, porque eu estava cobrando muito acima do real. Tipo, ele tenta justificar. Então, não há um raciocínio. Só que ele armou tudo ainda com comparsa. E aí, quando tem comparsa, eu me conformo menos ainda, que eu falo, um só agiu por impulso, alguma coisa. Agora, o outro poderia ser a cabeça pensante. Falar assim, mas amigo, será? Não faz isso, não. Não é? É verdade. Dá né? aquela... Funcionar como um superego nessa hora, né? Então, exato. Que seja o outro para tentar acalmar, mas não, parece que é pior do que o que planejou, né? Por isso que a gente precisa pensar também numa sociedade
responsiva, né? Que a gente tem uma responsabilidade em manter a paz. Então, quando alguém está nervoso, ao invés de fomentar o ódio, né, de falar isso mesmo, ele está errado, de ir lá falar, vamos entender isso melhor, calma. Na sociedade em geral, né, às vezes as pessoas estão nervosas e quando você está perto, trazer essa palavra de paz, de paciência, de acalmar, porque tem muita gente para incentivar o ódio. E poucas pessoas incentivando a paz. Então, esse desenvolver emocional, inclusive nas crianças, é muito importante, né? Quando briga na escola, é fácil alguém falar, vai lá e desconta. Ao invés de falar, peraí, vamos conversar e ver o que aconteceu. Esse vai lá e desconta. Enfim, tem muitos que acham que tem que ser assim. Né? Então, isso depende muito do contexto, mas aí quem está no momento é que tem que avaliar isso, tipo um professor que está vendo, né? De antemão, quem chega e uma confusão está armada, a gente tem que sentar e puxar o freio. Falar, opa, espera, vamos ver o que aconteceu primeiro. E a Tati trouxe uma questão, né, de tudo, as crianças e adolescentes estão tudo pensando como ganhar dinheiro fácil. Eu acho a sociedade, em grande parte, muito hipócrita. Porque assim, estamos todos passando fome, estamos num momento difícil, não sei o que, Por que eles não vão jogar pôquer e pagar em cesta básica? Olha, a gente vai juntar tantas cestas básicas e entregar para as pessoas. Por que é sempre, né? Não, é dinheiro, 40 mil e tal. Por que não faz um propósito diferente para ajudar o próximo? Não é? Eu tenho, assim... Eu costumo falar de preguiça. Eu tenho preguiça de pessoas, assim, que... não estou nem dizendo deles, que eu não sei, mas eu digo de uma sociedade como um todo, né? Esses dias eu fui no Teatro de Osasco, que ia ter uma orquestra muito bacana, a Orquestra Filarmônica de Osasco e tal. E aí teve um evento antes e depois ficou o show. E aí, quando começou o show, esvaziou muito. Porque era mais pessoas políticas que estavam lá e tinham compromissos políticos depois. E poucas ficaram para acompanhar. Inclusive, pessoas que falam de cultura, o governo atual acabou com a nossa cultura, blá, blá, não ficou para acompanhar o ato de cultura ali, o cultural mesmo, a música. Então, eu falo, que pessoa hipócrita, né? Fala tanto da cultura e a hora que tem um espetáculo incrível, com acesso ali, que é gratuito e tal, não fica um. Então, as pessoas falam muito de ajudar o próximo e tal, e na hora de ir vai só fazer aposta em dinheiro, porque quer sempre mais, quer sempre mais. Você não vê os adolescentes hoje falando assim, não, porque eu quero fazer tal curso para entrar numa empresa assim e crescendo dentro da empresa. Não, se fizerem uma proposta de 2, 3 mil reais, eu vou falar que não, porque eu sei que tem empresas que contratam salário inicial. O cara nem terminou o ensino médio e dá com aquela banca de, não, 2, 3 mil reais, não. Tem empresas que você entra já com 5, 6, 7 mil reais. Deslumbrados, né? Então tá, não é? Deslumbrados, esse imediatismo é muito latente, né? De que a Tati estava contando, né, pra gente a história dela de ter juntado dinheiro para comprar um carro. Olha o que é isso, que paciência, que maturidade emocional que vai se tendo para guardar. E hoje não existe mais, né? Então eles querem tudo muito rápido. Eu tive o privilégio, sabe? Meu pai me deu o primeiro carro. E eu não acho isso ruim, desde que você ensine que... meu pai sempre ensinou, eu não sou prefeito, eu estou, né? Sim. Hoje a gente tem, amanhã pode não ter. Então isso, eu... graças a Deus, consegui lidar muito bem com as fases de não ter. Agora, já não existe, parece que virou uma obrigação não quero trabalhar, não quero... teve uma situação recente que alguém falou assim, mas o pai dele não quer deixar ele trabalhar. Falei, engraçado, se o pai não quiser que ele saia no final de semana, ele não obedece, né? São as conveniências, né? As conveniências da idade. Me olhando, tem sentido. Eu falei, então não vem com essa desculpa. Não é? Ai, gente, que triste. Aí a gente pensa na família aqui, né? E detalhe, o dinheiro que eu juntei não era com o meu salário, somente com as caixinhas, porque o meu salário, ele estava comprometido em ajudar nas despesas de casa. Olha só. Então, era...
Hoje é um desafio colocar um adolescente para lavar a louça. Com a lava-louça, detalhe, tendo lava-louça. Eu tenho um enteado e ele mora comigo desde os 7 anos. Ele tá com 17. E aí eu lembro que a gente sempre, né? Hoje não faz nada, mas quando a gente podia, a gente falava, poxa, ó, você tem que lavar a louça, tá. Aí quando ele ia pra mãe, aí sempre tinha aquele comentário, ai, vocês colocam ele pra lavar a louça. Eu falei, sim, lavar a louça, arrumar a cama, passar pano na casa, sim. Aí uma criança, eu falei, então tem que aprender. E ainda assim, não aprendeu como deveria, né? Então, eu não vejo mal algum de colocar as crianças para fazer. Que esse é um mundo natural, né? Então, a gente precisa fazer alguma atividade doméstica, até quem pode ter hoje, sei lá, uma funcionária para ajudar, mesmo assim, é necessário, porque a gente sabe o quanto que uma casa demanda, né? Não tem ninguém em casa para ajudar, é a gente que faz. Então, pô, se a pessoa não puder ver que tem uma louça suja e lavar... Tem né? que colaborar, sem achar que isso é um demérito, de forma alguma. Não, imagina. E são tarefas que você vai aprendendo dentro de casa e que, através dessas tarefas, é que você vai conseguir viver no mundo lá fora. Quando eu era pequena, né, que eu fui morar com a minha avó, porque minha mãe precisava continuar trabalhando quando a gente perdeu meu pai, eu tinha 6 anos de idade. Eu comecei a aprender a fazer arroz, a esquentar água, a ficar lá com o banquinho encostado, a lavar a louça. E eu não queria fazer essas tarefas domésticas. Ela me ensinou a passar roupa e ela falava, não, eu não tenho tempo, você precisa aprender. Claro que para a época dela, o que ela aprendeu, ela tentava produzir em mim achando que também fosse ser da mesma forma. Você tem que aprender a fazer, senão você não vai arrumar um bom casamento. E se arrumar um bom casamento e não souber fazer, ele vai devolver você. E eu não queria saber de fazer aquilo, eu queria brincar. E eu ficava super chateada com ela e falava, ela não gosta de mim. Porque os meus irmãos, que eram menores, estão lá brincando. Por que só eu tenho que fazer? Anos mais tarde, alguns anos depois, muitos anos depois, eu fui linkar uma coisa com a outra. É claro, ela tinha uma doença terminal, ela tinha um câncer, ela tinha medo, na verdade. Como que vai acontecer? Quem que vai cuidar dessas crianças? Como elas vão se virar sem eu estar aqui? E aí eu preciso ensinar ela, porque ela dá continuidade, ela pode fazer. E hoje eu ganho dinheiro, eu mudei a minha qualidade de vida. Claro, não sou rica, porque também nesse país não dá para ficar rico honestamente. A gente estava até comentando isso lá atrás, né, doutora? Lavando e passando roupas, que eu aprendi com a Dona Ieda. É verdade. E ela falava, um dia lá na frente você vai até me agradecer. Obrigada, Dona Ieda. 1h17. Vou perguntar para Paula. Existe um estudo, né, para saber se os maiores índices de suicídio são entre os meninos ou meninas? E se sim, existe uma explicação para isso? Nós temos alguns apontamentos, em especial da Organização Mundial de Saúde, que faz o levantamento disso, né? E um fato curioso é que nós temos nas meninas, 4-1, 4 meninos para uma menina. E que para os meninos acaba que tendo uma incidência maior, porque eles acabam recorrendo a métodos mais letais, mais perigosos, como arma de fogo e enforcamento. Para as meninas, elas buscam métodos não tão letais, como o envenenamento, né? Os remédios, tomam muitos remédios, sem entender para que é exatamente, ou até o envenenamento mesmo na zona rural, né? Então, são métodos menos letais. Por isso que tem essa diferença. As meninas têm um número de tentativa de suicídio muito grande, mas nos meninos é que isso acaba mesmo em suicídio. Só. Mas em tentativas... As mulheres ganham. As mulheres tentam mais suicídio do que os homens. Olha, é engraçado, eu fiquei com isso na cabeça. Falei, será que existe uma estatística? Porque ao longo, né, dessa minha jornada, eu conheci 4 pessoas, os 4 eram homens, 3 eram na época da adolescência, né? E eles tiraram a própria vida, se suicidaram. E isso marca muito, né? Porque você está na adolescência e você fala, como assim eu não enxerguei? Semana passada a gente estava lá conversando, ele estava dando risada, ele contou piada, ele fez isso, ele fez aquilo. 3 foram por enforcamento e um só que era mais velho, era
parente distante de Santa Catarina da minha mãe, com arma de fogo, né? Mas aí ele era mais velho e tal, mas foi com arma de fogo. E os outros 3, que eram da parte da adolescência, foi por enforcamento. Olha só. Aí, trazendo para uma linguagem mais leve, as mulheres tentam mais. Será que é por sermos mais dramáticas? Não, na verdade, o sofrimento acaba sendo igual, independente do gênero, né? Para homens ou para as mulheres. O que a gente vê é que tem algo mais a ver com a geração e não com o sexo. Com a geração nesse sentido, da geração estar menos disposta, menos pronta para enfrentar esses desafios, os nãos, porque a gente vem de uma geração anterior que a gente tinha que obedecer os pais, que era algo condicional, tinha que ajudar na tarefa doméstica. Era natural, mesmo a gente não gostando, porque nenhum adolescente gosta de serviço doméstico, mas já tinha essa consciência. É assim que funciona e ponto. Só que essa geração que vai chegando nova também, isso vai se agravando, porque vai ficando muito solto, né? Quem vai cobrar, quem vai ensinar. É como o pessoal antigo fala, eu apanhei e eu não morri por isso. Eu também fui de uma geração que apanhou. Não que essa seja a melhor forma, acho que não é. Porém, apesar de termos apanhado, tinha também muita educação, literalmente. Os pais ensinavam para a gente, antes de sair de casa, o que a gente podia ou não fazer lá fora. Então, tinha uma compensação, né? Agora, não. Então, muitas vezes os pais não estão dando a educação necessária. E aí, não adianta bater mesmo, porque você vai bater por quê? Né? Você só vai descontar a raiva, porque a educação, mesmo as crianças não estão tendo. A gente vê em restaurante, em shopping, aquela loucura, as crianças saindo sem tino. Você recebe visita em casa, fica difícil, né? As pessoas podem me achar um pouco pessimista, mas eu preferia o jeito que era antes. Eu tenho a impressão de que a tendência é só piorar. Tá tudo muito solto. Porque faz falta a educação formal, né, Ana? A gente tem visto isso. Eu fico um pouco chocada, assim, eu ando um pouco rebelde. Então, às vezes, eu falo assim, meu marido, às vezes a gente tá num lugar e passa aquele monte de adolescente, mas que já tá, né, causando. Eu falo assim, já chegou, eu falei, peguei ranço desse povo de cidade. Falei, parece que não tem educação, não tem limite, não tem nada. Eu falo, calma. Eu falo, não é calma, eu tenho preguiça, eu prefiro sair daqui. Então, eu tô um pouco porque eles não têm mais limite, eles agridem, né, assim... gratuitamente, às vezes. Não tenho paciência mais, não. Prefiro não estar no mesmo lugar que eles. Mas eu acho que me incomoda. Coisa pouca, assim, vai. Ontem eu tava na academia, aí chega uma turma desses adolescentes que acham que são adultos, com roupas inapropriadas, não foram lá para malhar e ficam passando de aparelho em aparelho, atrapalhando mesmo, assim, e dando risada. E aí você olha e você vê que vão se machucar porque querem carregar um peso que não condiz com o que eles podem. Fala, não são bobos. Sabem o que é certo e errado, estão fazendo o que aqui, sabe? Então, eu tô um pouco sem paciência para esse limite que eles não têm mais, para esse discernimento, não é? Eu entendo você, Ana, porque de fato chega a ser irritante. Porém, é bom a gente lembrar também que o ser humano tem uma capacidade, assim, a gente tem tanto recurso e que a maioria deles não está sendo estimulado, né? Não está recebendo uma orientação devida já em casa, que é o primeiro lugar que deveriam receber. Os pais andam trabalhando demais e muitas vezes os próprios pais estão no celular demais e não estão tendo tempo e o devido investimento de conversar com esses adolescentes. Mas quando a gente conversa com um grupo de adolescentes e consegue explicar, consegue a atenção deles para explicar algumas coisas, a gente vê que aquilo é um divisor de águas, que eles conseguem refletir, eles têm uma capacidade de adaptação muito grande, mas falta investimento. Então, investimento da família, da própria escola, de outros assuntos, além do aprendizado padrão, né? De cidadania, até de políticas públicas para envolver mais essa juventude. Então, se a gente conseguir somar esforços, eu ainda tenho esperança que a gente tenha um contorno e um resultado melhor aí com essa juventude. Bom, vamos aqui, 1h23 minutinhos, vamos para um segundo tema de hoje. Elvis César quer agressor de mulher com tornozeleira eletrônica.
Candidato ao governo de São Paulo pelo PDT, o ex-prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis César, declarou que uma das medidas de seu plano de governo é implantar a tornozeleira eletrônica lilás para monitorar agressores de violência contra a mulher. A iniciativa visa rastrear esses homens, como acontece com detentos dos regimes abertos e semiabertos, no âmbito da justiça criminal. Será uma ação conjunta do Estado com os órgãos de justiça por meio das Secretarias de Estado de Justiça e Cidadania, Administração Penitenciária e Segurança Pública. Outra ação do candidato no combate à violência doméstica será ampliar o número de delegacias de defesa da mulher no Estado. Atualmente, o Estado conta com 139 unidades, número insuficiente para dar conta de todos os 645 municípios do nosso Estado. Na região, apenas a DDM de Barueri funciona 24 horas. Matéria do Web Diário. Ana Nasser, achou interessante essa? Muito, acho interessante. Agora, acho que a gente tem que pensar tudo que vem somar no enfrentamento à violência à mulher é louvável, porque a gente precisa, é uma vergonha, né? A gente ainda ter esse número de feminicídios absurdo aí contra a mulher. Então, tudo vem a somar, achei interessante, não conhecia essa proposta, né, desse candidato, mas pensar que tem que ser integral, né? Porque eu brinco assim com as mulheres, eu falo, não adianta a gente ressuscitar os mortos para matar de novo, que é ter essa compreensão de quem é esse agressor, o que dá para ser feito com este homem, o quanto que as mulheres denunciam ou não, porque o que é que está envolvido nisso? Às vezes ela não quer o pai do filho preso, ela entende o quanto é grave aquilo, mas ela não quer ter que lidar com isso com os filhos, para dizer, olha, por minha causa o seu pai está preso, não é a verdade, mas enfim, ficam a ideia fica sendo essa, né? Então, tem muitos ingredientes nessa sopa que a gente tem que ver com calma e analisar. E da tornozeleira também, antes da tornozeleira, acho que tem uma medida que é o que fazer, que seriam as conversas reflexivas, mas coercitivas. Assim, para ele participar de um grupo de reflexão, teria que ser um acordo entre prefeitura e judiciário. Para que ele tivesse a opção além da pena. Ao invés de ser apenas preso, né? Que ele pode fazer? Então, mesmo estando com a tornozeleira, o que dá para fazer internamente com este homem para que o pensamento dele mude? Senão ele não agride essa mulher que ele casou, mas com a próxima ele pode repetir. Então, a questão é a gente tentar cortar o circuito da agressão. Então, tem algo mais profundo aí a se fazer. Acho a ideia muito interessante, mas dá para conciliar de uma forma mais integral. Eu acho que é um grãozinho de areia daquela praia que você vê. É só uma fração que não vai resolver todos os problemas, nem de longe, mas que qualquer grãozinho que possa coibir, inibir, que possa educar este homem de que ele não pode sair matando, até mesmo porque, mesmo com tornozeleira, mesmo sabendo que pode ser preso, ou mesmo já tendo sido preso por violência à mulher dele, à ex-mulher, quando ele quer, não adianta. Aquela medida protetiva, do distanciamento e tal, pouco funciona, né? Não, muitos casos, eles têm lá, a mulher tem a medida que ele não pode se aproximar, e tem vários casos, todos os dias. Estava com 2, 3, não sei, a outra esses dias, 18 boletins de ocorrência contra o ex-marido. É um absurdo. Então, assim, claro, é muito válido, todo tipo de ação para poder coibir e inibir isso. E, sim, várias conversas, né? Ele ser realmente meio que obrigado a participar de uma conversa, de tentar entender esse problema, do porquê dessa raiva, porquê que quer, a qualquer custo, se aproximar da pessoa que não quer mais esse relacionamento e agredir. Verbalmente, né? Porque tem muito que pelo menos, não encosta a mão, mas não deixa de ser uma violência. A violência outras verbal. Formas de violência, verbal, moral, psicológica, né? Mas de lembrar também que a violência doméstica é um problema de todos nós.
Na medida em que qualquer um de nós pode fazer uma denúncia anônima, qualquer um de nós pode, ao atender a criança conta muito na escola, é muito comum crianças contarem, né? Então, as professoras estarem mais mobilizadas, mais atentas, as vizinhas, as igrejas, que também ajudam muito no processo, a própria família. Então, é lembrar que a violência doméstica é um problema não só de saúde pública, mas de todos nós como cidadãos. E preparar também, né, quem vai atender a ocorrência, porque eu acabei fazendo uma denúncia anônima. Na minha rua existia lá um homem que era todo final de semana, ele tinha também, acho que provavelmente problema com bebida, e aí pronto, o circo lá estava armado e ela apanhava muito, e eu fui e fiz uma denúncia anônima. Aí quando dá 3 horas da manhã tem um policial na porta da minha casa, porque você precisa, por mais que seja anônimo, não sei se eu liguei certo ou não, eu tive que dar meu nome, eu tive que dar meu endereço, e ele tá lá. Olha, então, aí eu falei, caramba. Então não é anônimo. Não Deixou é. de ser anônimo. E esse homem, ele passou a xingar toda vez que me via chegando no meu portão. Só que eu acho que ele ficou meio na dúvida se era eu ou se era alguma outra vizinha do lado esquerdo, do lado direito. Mas ele me xingava. Olha só. Ele me xingava. Então, os serviços precisam ser melhorados, eu né? ignorava, fingia que não era comigo e falava, bom, vamos ver se isso... Porque senão sou eu que vou ter que ir para a delegacia fazer um boletim de ocorrência, porque toda vez ele fica me agredindo com palavras de bravo, porque eu não tenho nada que me meter na vida dele, porque não sei o quê. Nesse sentido, Ana, eu queria até aproveitar a oportunidade para fazer um apelo aos governantes, aos nossos vereadores, prefeitos, que houvesse, além da implantação dos serviços de enfrentamento e acolhimento, né, à mulher, que houvesse também um cuidado no sentido de sensibilizar esses serviços para que o atendimento seja melhorado. Sim. E que também eles possam vistoriar, porque eu já me deparei com essas situações também, que eu acabei trabalhando com violência doméstica, né? De que as mulheres vão, aí chega lá, a delegada não chegou ainda, a escrivã não chegou ainda. Quem vistoria as delegacias, o funcionamento, o tipo de atendimento também, que muitas vezes é grosseiro, não em todos os lugares, claro, né? Muitas vezes até eles já dão a entender que a culpa é da mulher. O que você fez. Isso desmotiva muito, né? Eu acho também. E assim, eu costumo falar, as coisas têm que funcionar. Porque não adianta, eu acho muito legal também essas propostas, mas aumentar o número de delegacias e elas não funcionarem, não adianta. Tem que criar. Primeiro tem que o que já existe funcionar, para dar resultado, para depois servir de modelo. Que funcionem também. A tornozeleira. Colocar para não ser monitorado também não vai fazer diferença alguma, né? Ele precisa ter, e precisa ter o sistema que funcione para monitorar, para que seja efetivo, porque se ele se aproximar, tem um sinal, enfim. Então, eu acho que tem que ser visto isso, que traga algo positivo, um resultado realmente funcional para a mulher. Exatamente. E esse trabalho, eu já falei diversas vezes aqui, que tem que fazer o trabalho com o homem também. Para que ele... essa daqui denunciou e separou e não voltou para casa, conseguiu refazer a vida dela. Mas e a próxima que ele estiver? Então, tem que fazer esse trabalho, porque muitos dos agressores, tem uns que não, que só morrendo mesmo que resolve. Mas boa parte é que cresceu dentro de um lar violento, sofreu abuso, enfim... Tantos motivos que, se for trabalhado isso nele, ele vai passar muitas vezes. E às vezes teve uma mulher que passou por aqui e falou assim: não, mas não adianta porque ele não vai mudar, isso daí pode dar esperança para a mulher. Eu falei: não é no sentido de incentivar a mulher a perdoar. A mulher tem que seguir o caminho dela, mas ele pode sim melhorar. Eu acredito que eu posso melhorar, né? E entender que mesmo aquela que queira voltar com o marido
que cometeu agressão, pode ser que ele não repita se ele se submeter, né, a um tratamento, a uma situação que de fato traga mudança para a vida dele. E ela também está livre para voltar sem ser retaliada por conta dessa opção. Ela é livre para escolher separar ou não. Eu incentivo muito as mulheres a serem independentes financeiramente. Porque a maioria que volta é porque depende financeiramente. Quando você depende financeiramente de uma pessoa, você fica meio que sem saída. Você começa a entrar num ciclo como se essa pessoa ela fosse meio que sua posse, né? E você fica achando que você só vai viver ou só vai poder com essa pessoa porque você ficou refém, né? Então tem que ser independente financeiramente. Exatamente. Paula, voltando ao assunto do suicídio na adolescência, né? Como que os pais, os parentes, amigos mais próximos, eles podem perceber os sinais do sentimento que seja real, né? Joia. Então, primeira coisa, a gente tem que prestar atenção, porque parece óbvio, mas quando a gente está, inclusive em casa com a família, você está junto, mas não está prestando atenção no que o outro está fazendo. Então, esse olhar de atenção mesmo no amigo, no filho, no sobrinho, em quem for, né, de ver o que ele está fazendo, o que ele tem assistido mais, que tipo de música tem ouvido, porque eles têm... quando é um candidato ao suicídio, né, digamos assim, eles tendem ao isolamento, à desesperança, a uma desmotivação, começa a não gostar de nada, não tem nenhum esporte que goste, nenhuma atividade que ele se interesse, não tem amigos, ele começa a ficar no isolamento mesmo, começa a ter cada vez menos amigos. Então, ele vai dando alguns sinais de uma clausura. Então, a gente tem que olhar que estes sinais podem levar a um caminho perigoso. E aí vem as falas também, que isso é um grande despertar, né? Ah, não tenho interesse de nada, acho que minha vida não tem graça, não tem sentido. Então, ter esse tesão pela vida, né? De que, eu quero fazer tal curso, eu quero estudar em tal escola, meu sonho é ter tal profissão. Isso é um bom sinal, é um sinal de saúde. Sim. Quando eles estão sem sonho, sem esperança, sem visão de futuro, luz vermelha piscante. Tá, tem que estar atento a esses tem que estar atento. E aí, tentar conversar, tentar entender o que está acontecendo, ou criar alguma atividade em conjunto, vamos almoçar fora com a família, tem que fazer esse tipo de coisa. E incluindo da melhor forma possível. Tá. Uma das coisas é não negar o sentimento dele. Então, se alguém fala, seja um filho, seja um amigo, fala, eu acho que a vida não tem mais sentido... não é dizer, não faz isso, não fala assim. Isso não ajuda, pelo contrário, você só abafa. Né? Então, eu falo assim, então me fale mais sobre isso. Por que não tem sentido? E aí ele vai falar alguma coisa, depois fala assim, e que outra coisa você gostaria de fazer que você acha que poderia trazer um sentido? Então, é amplificar o diálogo e não reduzir, para não fechá-lo dentro dessa caixinha do silêncio, que aí é um lugar perigoso. Às vezes é um pedido de socorro que você fala assim, ai, que frescura, imagina, não fala mais isso, pelo amor de Deus. Exato. E aí o pedido de socorro ficou reprimido. Exatamente, principalmente adolescente, né, Ana, que eles não têm muito repertório emocional para acolher, então fala, ai, que besteira, amiga, não fala isso. Não, traz o assunto, não ter medo desse diálogo, né? De falar assim, amiga, me fala mais sobre isso, eu não estou entendendo por que você, tão jovem, inteligente, por que você está falando de morte? Me explica isso melhor. Então, é trazer o assunto para perto mesmo, porque aí que é aquela questão do imediatismo. Se a pessoa está naquele imediatismo da vontade de se matar, com essa conversa ajuda. Porque quando ela fala, ela também elabora. E aí ela consegue pensar um pouco mais sobre a vida. Né? Então, dos adolescentes se ajudarem muito nesse sentido, de tomar cuidado com o bullying, com as brincadeiras muito ácidas, muito agressivas, porque isso vai achatando também a autoestima e a motivação desse jovem. Entendi. Tem que ficar atenta, né, gente? Não é brincadeira, né? Bom, mais um tema aqui hoje. Inadimplência atinge 63,3 milhões de brasileiros, maior nível em 8 anos. 4 em cada 10 brasileiros adultos, 39,2%, estavam negativados em julho de 2022. O percentual equivale a 63,3 milhões de pessoas e é o maior dos últimos 8 anos.
No mês, o volume de consumidores com contas atrasadas cresceu 8,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, mostram a CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e o SPC, Serviço de Proteção ao Crédito. Conforme os dados, cada consumidor negativado deve, em média, R$ 3.638. Considerando todas essas dívidas, cada inadimplente devia, em média, para 1,9 empresa credora, quase 2, né? Segundo o levantamento, 1/3 dos consumidores, 34,5%, tinha dívidas de até R$ 500, número que chega a 49,3% quando se fala de dívidas de até R$ 1.000. Portal R7, a matéria. Você tem empresa, eu acho que no seu ramo, Tati, não tem um número alto de inadimplentes, ou você sente isso também na sua empresa? Eu já tive de clientes que usam o serviço e não pagam por esse serviço. Mas numa época em que eu deixava para pagar mensalmente. Tá. Quando eu sou pequena, sempre fui muito pequena, então eu não tenho um capital de giro enorme para que eu pudesse sustentar isso por muito tempo, nem para vários clientes. Eu lembro que na época ainda que a gente aceitava cheque, hoje em dia, né, mais ninguém trabalha com a forma de pagamento cheque. Cheques voltando, clientes mensalistas não pagando, eu falei, chega, nem que eu perca, porque eu prefiro deixar a máquina parada, ao invés de usar os meus recursos, que eu já coloquei meu dinheiro aqui nesse sabão, nesse amaciante, e não receber por esse serviço. Então, eu parei. Ou você me paga antecipadamente, vai usando ao longo do mês, ou você paga ali, e aí foi quando eu fui ter maquininha de cartão de crédito, para poder dar outras opções para os meus clientes poderem me pagar. Então, hoje em dia, não tem mais, a não ser quando é uma empresa, né, que lava uniforme, essas coisas, aí se faz um boleto bancário e eu faço lá a triagem para ver se dá para dar o crédito ou não para essas empresas, enfim. Mas não tenho mais esse tipo de dor de cabeça. O que eu ainda tenho, por exemplo, pessoas que vão levar as coisas, ficam de buscar e não pegam, o que deixa você lá também, né, com uma inadimplência, porque eu já usei a embalagem, eu tô, né, enfim, para deixar lá, já lavei e não recebi aquilo dentro do mês. Então assim, eu faz muitos anos mesmo, há mais de 12 anos que eu parei de trabalhar com mensalista, porque antes era meio que na caderneta, né? Você tinha lá, fazia o cadastro dentro do sistema e a pessoa ia usando e no final do mês você combinava o dia para ela passar lá e fazer o acerto ou colocar no banco e isso não estava acontecendo. Quando uma cliente chegou a dever R$ 1.500, que na época, hoje é dinheiro para uma lavanderia, mas na época era muito dinheiro. Foram, acho que, quase 4 meses, 5 meses ou mais usando a lavanderia, usando e nada de pagar nem um pouquinho. Eu falei, não. E eu acabei ficando com esse prejuízo, porque quando eu comecei a falar para ela, olha, a gente não pode prender a roupa da pessoa, porque isso não pode fazer. Não, mas não vou mais aceitar a sua roupa, porque você tem uma dívida muito grande aqui. Acerta um pouco dessa dívida e você pode me trazer mais roupa. Deve ter trocado de lavanderia e deve ter ido... Olha só. Né? É um problema de economia, né, essa questão da inadimplência, mas é também um problema emocional, porque, na verdade, nós sabemos quanto ganhamos, nós sabemos o nosso teto. Então, à medida que a gente gasta mais do que a gente ganha, a gente está descontrolado emocionalmente. Então, é também lembrar que tem um dispositivo de compra, né, de endividamento que passa por essa falta de maturidade emocional. Porque assim, claro, não adianta fechar os olhos, a gente sabe que o país e o mundo passa por um momento complicado, mas eu acho que o Brasil tem até dado indícios de uma boa melhora diante do que a gente imaginava, do que poderia estar e também diante de outros países, né? Mas eu acho que tem muito a ver também com as prioridades das pessoas, porque veio a pandemia, você deixou de pagar algumas coisas. Não adianta dizer que não. Eu lembro, mal tinha começado a pandemia, eu tinha feito a pia da minha casa e eu fiz em cheque. Raro, né? Mas eu lembro que eu pedi pra pessoa, eu falei assim, vai ter esse negócio de lockdown, né? Mas segura pelo menos 15 dias, não vai durar muito mais do que isso. E aí é doce ilusão, né? Claro que eu tive que cumprir com o compromisso, mas
Meu marido que tem estacionamento em restaurante, os restaurantes fecharam, não tinha renda, enfim. Então, foram acumuladas dívidas, eu acho que é um reflexo de dívidas acumuladas, porque se a gente for ver, questão do desemprego, graças a Deus, vem diminuindo. Então, eu acho que aí a hora que você volta a trabalhar, e você já tem dívida acumulada, você vai priorizando algumas coisas. Bom, eu vou pagar esse aqui, esse daqui vai deixar um pouco mais pra frente, né? Eu acho que tem muito a ver, óbvio, com a questão da pandemia. Mas essa questão também da própria organização e tem pessoas que elas não conseguem reduzir o seu padrão de vida, né? Eu teve uma vez que eu falei, bom, preciso reduzir meu custo mensal. O que eu estou gastando além? Academia. Academia tem no meu prédio, eu não preciso pagar aquela academia, eu vou cancelar a academia. O meu celular, eu vou ligar lá, vou falar que eu vou trocar de operadora para ver se eles me dão algum desconto. E consegui o desconto. Puxa, eu tô pagando isso aqui mensal, eu nem uso, pra quê? Você vai olhando e você vai tirando, né? Você precisa se organizar. E as pessoas não fazem isso. Não, e é uma questão também desde você lá, quando você vai para a sua educação na escola. Não se vê na escola. Eu não tive educação financeira na escola, eu não tive educação financeira em casa. É uma coisa que é desconhecida da grande parte da população, que vai poder te ensinar coisas básicas como essas que nós estamos falando. Sim. Quanto você ganha e quanto você gasta. É uma coisa, parece que é, né, tá parece aqui na óbvio, mas não é, exato. Não é, porque a gente tem o cartão de crédito que a gente parcela e a gente quer um celular melhor. Não, essa parcela eu consigo por mês. Só que aí você faz 5 daquela parcela. Você troca o celular, troca o carro, aí, quer dizer, as parcelas já estão muito maiores. É saber lidar com a frustração, né? Isso aqui eu posso agora, esse aqui eu tenho que abrir mão. Toda escolha implica em perda. E no final, você tira 50 daqui, 100 dali, cancela aquilo, dá uma economia grande. Dá uma economia grande. Eu acho que também um pouco de organização, não só jogar pra galera, né? Culpa do governo, culpa da... Não. Eu acho que tem muito do todo pessoal mundo também, foi né? avisado, todo mundo, a maior parte compactuou, fica em casa, economia vê depois. Estamos vendo, né? Então, né? Não é complicado. Bom, eu tenho ainda mais alguma coisa para saber a respeito do suicídio, mas eu acho que dá pra gente ir para esse último tema e a gente finaliza falando desse tema importante também sobre o suicídio e quem sabe se tem uma solução, né? Eu vou falar também do evento de amanhã, então a gente fala um pouquinho mais. Vamos para o último tema de hoje. Mandar um abraço para a Doraci Hernandes, para a Salete, que participaram aqui também no nosso Facebook. E vou para o último tema. Morador de rua morre por suspeita de hipotermia em São Paulo. Um morador de rua de 47 anos morreu por suspeita de hipotermia no sábado, dia 20, em São Paulo. No entanto, a causa da morte está sendo investigada. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e também pelo padre Júlio Lancelotti, que desenvolve trabalho social com pessoas em situação de rua. A Prefeitura de São Paulo informou que o morador de rua foi atendido pelo Serviço Especializado de Abordagem Social por volta da meia-noite na rua Carneiro da Cunha, na região da Saúde. Contudo, o executivo disse que o homem negou ser acolhido para um abrigo. Horas depois, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi chamado para o local e constatou a morte da vítima, que estava sem identificação. A Defesa Civil colocou na sexta-feira, 19, São Paulo em alerta para baixas temperaturas, matéria da Jovem Pan. Eu não gosto de frio. E eu passei a semana passada inteira pensando no frio que ia chegar. E eu tenho casa, tenho coberta, tenho roupa, né? Tenho condições. Me incomoda, pensar de sentir frio. E aí não tem como a gente não pensar e se deparar aqui e agradecer a Deus por a gente poder se proteger do frio de alguma forma. Graças a Deus a gente pôde contribuir aqui pela rádio, a gente fez uma arrecadação de agasalhos e até ontem a gente recebeu, ontem ou no sábado, a gente recebeu a foto, essa última leva que a gente teve, a gente entregou para o Insanos Motoclube, que eles fazem um trabalho social muito legal, e iam fazer uma ação, acho que foi no sábado, e
E aí eles mandaram foto da caixa, assim, já falou, olha, a colaboração de vocês já está aqui na ação, vai ajudar famílias e tal, pessoas, e a gente fica muito feliz, né? E, infelizmente, a minha cunhada mora no centro de São Paulo, bem no centro mesmo, e ela estava comentando com o meu marido que tinha morrido uma pessoa ali perto de onde ela estava, e ela ajuda muito pessoas ali em situação de rua, e é muito triste você imaginar morrer de frio. Verdade. É triste, né? Muito. E aí, Paula, você acha que as ações dos governos são eficientes, eficazes? E tem também essa situação da pessoa não querer ajuda? As ações do governo, todas elas são muito bem-vindas, mas naturalmente elas não dão conta de cobrir tudo. Por isso que eu gosto muito quando a gente passa a entender quem é o nosso próximo. Então, de repente, o meu próximo está lá na África, que eu não tenha como ajudá-lo a diminuir sua fome. Mas o meu próximo, às vezes é o filho da minha faxineira que não está com tênis para ir para a escola nesse frio, ou que não tem um agasalho, a contento, um cobertor. Então, que enquanto sociedade, todos nós somos corresponsáveis, né? As igrejas também têm feito um trabalho muito bonito, esse pessoal do motoclube, Jeep Clube. Então, o brasileiro, ele tem também esse coração muito solidário, que é muito gostoso de ver no meio do nosso povo, de poder ajudar e contribuir. Então, acho que a gente tem que estar com os olhos muito atentos, porque é uma notícia realmente muito triste. A gente sabe que todo ano acontece esse tipo de coisa. Então, da gente estar mais atento ao nosso próximo, a esse tipo de ajuda. Mas há também, de fato, aquelas pessoas que a gente sabe a situação de morador de rua, que as assistentes sociais vão lá, as prefeituras às vezes fazem um trabalho bem interessante, bem presente, mas alguns não querem voltar para suas casas, para suas famílias, porque isso implica numa mudança de vida, muitos deles têm problemas com drogadição, com alcoolismo, e eles não querem se submeter ao tratamento. Então, fica difícil você ter um alcance diante de alguém que não quer receber aquela ajuda, né? Então, a ideia, eu penso que é chegando perto e vendo o que a gente consegue angariar, mas nós não vamos ficar livres dessa frustração de perdermos algumas vidas nesse sentido ainda, infelizmente. Né? E aí, Tati? Eu tenho um galpão, a gente chama de galpão, aqui na Coab de Carapicuíba, que é onde fica o maquinário industrial, onde a gente faz as coisas maiores. E na frente desse galpão, do lado tem uma igreja, também que são vários espaços assim. E eles, alguns moradores, quando você fecha ali, você vai dando um horário, eles vão se organizando para dormir na frente ali da igreja, do galpão. E aí, eu não sei se chegou a falecer, mas precisou chamar ajuda porque ele rejeitou. A prefeitura de Carapicuíba foi até lá, o pessoal foi até lá, tinha onde alocar. E a resposta que eles deram, que a gente foi tentar entender por que ele não quis ir. Poderia ter sido porque usa droga, queria beber e lá dentro não pode, né? Seria só para passar mesmo a noite, para sair do frio. E aí, na verdade, é porque ele tem cachorro. E não poderia levar os pets. E um outro casal de morador de ruas é porque daí eles teriam que se dividir. A mulher vai para um local e o homem vai para o outro. Então, você vê, por mais que as ações sejam válidas, precisa de muita coisa ainda para poder... Eu sei que tem locais que aceitam pets, né? Eu tenho pet, eu até entendo, porque é como se você estivesse deixando uma pessoa da família. Tipo, eu vou me esquentar e o meu bichinho. É difícil tomar essa decisão. A questão de casal, eu acho que até entenderia sim. Poxa, é pro nosso bem. Você vai, eu vou. E amanhã cedo. Amanhã a gente, né? Agora, a do pet, eu acho que tem que começar a pensar. Inclusive, o pessoal do Insanos Motoclube, eles têm esse trabalho que envolve os pets. Então, eles fazem os atendimentos médicos. E desses atendimentos médicos incluem veterinários. Porque muitos moradores em situação de rua procuram, não pela própria saúde, mas pro pet. Então, eles fazem esse trabalho, né? Não é fácil. Eu quero pedir desculpas pro pessoal. Como no início do programa a gente não estava por imagens no YouTube,
eu estava acompanhando pelo Face e agora eu vim para o YouTube, que a gente está pelo YouTube, depois vai ficar salvo, pode mandar para o pessoal. Joia, que bom. Mas mandar um abraço. O Jorge, do Raciocínio Infinito, ele tá querendo brigar comigo hoje. Ó, Jorge, eu sempre leio todas as suas mensagens, mas umas de hoje aqui, tô de mal. Não concordo, mas eu acho que você acompanha nosso programa e sabe que discordar aqui é super comum e a gente respeita. O Marcos Luvisotto, que é o Marcos Alemão, que tem programa aqui, mandou boa tarde pra gente. A Marilene Soares, bom dia pra vocês, mulheres, eu creio. Meu filho, assim, ele lavava louça, porque agora eu tô lendo desde o primeiro, né? Sim. Lavava louça, arruma a caminha dele, e hoje é um grande homem, sabe fazer tudo que tem que, tudo e tem que ensinar. É isso mesmo, ela falou que tem que ensinar de tudo mesmo. A Mari é uma querida. O Jorge, eu vou ler aqui as mensagens dele, tá? Aí vocês fiquem à vontade para falar o que vocês pensam também. A violência doméstica é problema nosso, mas o engraçado é que na hora de escolher o monstro que vai ficar do seu lado, os vizinhos não são consultados. Acho engraçado esse tipo de assunto. Uai, não é a mulher que deveria observar quem ela se envolve? Não é assim na compra de um bem? Você analisa e pesquisa até comprar. Muitas mulheres trocam de homem como troca de roupa íntima. Aí chama os vizinhos para pedir ajuda. Desculpa. Não, desculpa. Uma sociedade que forma gente frouxa com esse mimimi. Tem que ter gente que sofre com qualquer aí é já do outro tema que ele colocou, né? Quando temos uma sociedade formada com superação, garra e força, temos heróis e exemplos. A Vanessa Vasconcelos mandou boa tarde. E Saldanha, muito bom o programa. Paula Nasser, é parente da jornalista Nancy Nasser? Meu abraço ao Dr. Rossi. Não é parente não sou. Eu também tinha essa dúvida. Não sou. Eu só gostaria de falar sobre essa questão aí de escolher um parceiro, né? Eu entendo a indignação aí do nosso ouvinte, mas nós temos que lembrar que as pessoas são complexas, né? Nós mesmos, a gente não responde por nós. Seria feliz e tá tudo certo. Como é que eu vou reagir semana que vem diante de uma situação de agressividade? Eu não sei semana que vem como é que eu estarei, né? Então, uma coisa é você comprar um objeto que você tem as especificações técnicas dele e fica com ele porque você comprou de uma forma assertiva. Outra coisa é você se aproximar de um companheiro ou uma companheira. As pessoas têm sua complexidade, suas peculiaridades, suas taras, suas idiosincrasias e, naturalmente, a gente é também plástico, né? Assim, no sentido que a gente é movimento. Hoje a gente ama vermelho, depois o mês seguinte, não é mais vermelho, minha cor preferida é azul. Então, a gente tem essa mobilização, sim, esse movimento. E quando se encontra, né, um par, a gente sabe que o casamento é desafiador, casamento é uma instituição especial, válida, importante, mas o casamento nem sempre termina juntos, felizes para sempre, porque acontecem coisas no meio do caminho. Nem todas elas dão em violência, mas acontecem desacertos, desajustes, e as pessoas não estão condenadas a uma relação única. Agora, no caso da violência, é entender isso, né? O que é que acontece nesse processo como um todo. Por isso que, como a mulher precisa ser tratada, o homem também precisa ser tratado. E a sociedade, todos nós precisamos de tratamento. Inclusive para sermos mais compreensivos, né? Eu sempre falei que estou muito longe de ser feminista, mas eu acho umas falas bastante machistas aqui dele, no sentido de mulher troca de homem como troca de roupa íntima. Existe gente mau caráter, mulher e homem. Mulheres violentas, homens violentos e pessoas falsas e fingidas. Que no começo é de um jeito para tudo, tá? Na política, no relacionamento, enfim, conforme interesses próprios. Então, tem gente que é especializada em enganar. Até essas pessoas de golpe do Pix, golpe disso. Por que todo mundo cai? Porque eles são convincentes. Então, assim, as pessoas mudam ou as pessoas fingem ser uma coisa e depois é outra. E nem sempre você pesquisando, você procurando saber, você vai ter certeza do que você está encontrando, não é, Tati? E da forma como ele coloca, parece que esse alto índice de violência contra a mulher
É como se todas as mulheres desses índices fossem masoquistas e quisessem ficar com um cara que já se mostrou desde o primeiro dia violento. Não é assim que acontece. Não é desse jeito que acontece. Pelo contrário, esses homens violentos, eles começam como um príncipe, né? Tratando muito bem e não sei o quê. Eu vou ser o homem da sua vida, eu vou te fazer tudo de bom para você. É um fingimento, como você colocou, Ana Lu, não é? Até mesmo porque hoje em dia a gente já percebe quem é que não existe a gente não é masoquista de querer aceitar logo de cara uma pessoa que já trata mal. A gente não dá nem confiança. É verdade. Então eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado com as palavras, porque às vezes ofende assim de graça. Não que eu tenha me sentido ofendida, mas eu acho que tem tantas mulheres que passam. A gente teve uma convidada aqui, uma convidada incrível, que ela relatou que ela foi vítima de violência. E ela conseguiu sair depois de um bom tempo, né? Então, e a gente olha para ela, a gente vê que é uma mulher forte, uma mulher decidida, bem resolvida. E não escolheu, tá? E desde que máquina de lavar foi inventada, faça uma pesquisa, as mulheres foram libertadas, né? Então, existe o anticoncepcional, podemos, assim como os homens, nos relacionarmos com quem quisermos, onde quisermos, na quantidade em que quisermos. Não só... Quero ver o Jorge qualquer dia vir falar, eu tô triste no amor. Eu vou falar assim, você fica trocando de mulher igual troca de roupa íntima também? E eu vou falar assim, tem que sofrer mesmo. Não é, gente. Quando fala de sentimento, quando fala de relacionamento, cada um tem o seu, cada um tem a sua história, seja boa, seja ruim. E eu acho que a gente não pode julgar dessa forma, né? Nenhuma mulher sofre violência porque quer. Nenhuma. E, infelizmente, o homem que tem essa predisposição de ser violento, de ser um agressor, ele vai com muita cautela até ver que aquela mulher é dependente financeiramente dele, que tem filhos, que vê que ela faz tudo pelos filhos, então que ela vai aturar muita coisa pelos filhos. Então, eles estudam muito na hora de escolher e na hora de agir. Então, não é só pegar e jogar as palavras assim ao vento e achar que tá tudo bem. Tem muita história, tem muito sofrimento. Conheço mulheres abusivas? Conheço. Que tirou o parceiro da relação com a família, que cometeu coisas ruins também. Mas, infelizmente, na hora da forma física, o homem acaba tendo essa vantagem e usa dela para cometer essa violência. E aí, como a gente falou, não é só a violência física, é a violência psicológica e não é fácil. Tanto que a gente não é nem de... o ser humano se fragilizou muito, tanto que um dos temas aqui que a gente vem falando é do suicídio de adolescentes. Então, não estamos nem falando de mulheres que sofrem agressão, estamos falando de, supostamente, de adolescentes que não têm problemas e acabam cometendo um suicídio. Então, quando fala de sentimento, de mente, eu acho que não dá pra gente julgar, né? Ninguém, com certeza, ninguém fica numa relação assim porque quer. Essa é a minha opinião. Vamos dizer que eu respeito você, Jorge, mas a sua opinião hoje eu não vou conseguir respeitar, porque eu achei que não foi bacana a forma que você colocou. Paula, amanhã você vai fazer uma palestra sobre esse tema que a gente trouxe aqui, que é o suicídio na adolescência? Isso. As escolas costumam me convidar, Ana, para fazer palestra com adolescentes, né, sobre sexualidade. Bem, os temas podem variar, mas com a aproximação do Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção oficial, né? Então, aí a escola de Barueri já sinalizou lá e já agendamos para amanhã essa palestra com 4 oitavas séries. Só com a galerinha jovem. Olha. E aí é bom porque eu vou poder falar do tema e principalmente abrir uma hora aí para eles também fazerem perguntas ou trazerem reflexões sobre o tema, porque ouvir também essa galera é bem importante. Eu acho que, não sei se você já fez palestras assim, mas você deve ser muito procurada no pós. Meio que escondido. Posso falar com você que não tem coragem de falar? Acontece ali, né? bastante. Acontece bastante. E esse tipo de procura é muito bem-vinda. Não, eu estava lendo aqui, desculpa. Eu nem vou ler, viu, Jorge? Isso aí eu não vou ler, não. Bom,
muito legal isso. Então é só para a escola, não é algo que possa convidar as pessoas que quiserem ouvir? Sim, se é uma empresa, uma instituição, né? Dá para formar um grupo, porque eu tenho meu consultório particular, então eu tenho minha agenda lá que me segura no consultório. Mas eu tenho, às vezes, alguma manhã, alguma janela de horários, que aí eu consigo, sim, atender empresa, e é um trabalho voluntário, porque as palestras, para mim, é um trabalho de promoção de saúde, eu gosto muito de fazer, como estar aqui hoje, para mim é algo que me dá contentamento. Bom, 2h03, eu agradeço muito sua participação e já deixo aberto aí para suas considerações. E a rede social, o contato, justamente o pessoal que quiser chegar até você, fica à vontade. Joia, um prazer, Ana, obrigada pelo convite, Tati, um prazer te conhecer, muito bom estar aqui nessa casa novamente, mas eu gostaria de frisar, né, da importância da gente estar atento à questão do suicídio ou da violência doméstica, da gente estar atento ao nosso próximo, o que é que essa pessoa está passando, da gente se perceber como um agente de saúde também, de transformação e de cooperação. Então, a gente, quando diz, a sociedade é violenta, a sociedade é isso, a sociedade somos nós. Então, a disposição da gente acordar com o coração grato pela cama quentinha e limpa e poder levar algo de bom para as pessoas, está a nosso dispor. Isso não custa dinheiro, mas custa essa disposição emocional e, de fato, a gente poder alcançar pessoas. Então, principalmente em relação ao suicídio, a gente esteja atento com o fato de que não é mimimi, não é frescura, psicólogo não é coisa de louco, psiquiatra não vai dopar ninguém. É tão mas bom poder passar. Eu falo, acho que todo ser humano, no mundo que a gente vive hoje, eu, Tati, o Jorge, o Hélio Silva, todo mundo que participou aqui, se pudesse fazer terapia semanalmente, seria é maravilhoso para todos. Faz muito bem. Eu acho que ajuda a solucionar muitas coisas de uma forma mais tranquila, né? É verdade. Com mais autoconhecimento, a gente entende melhor os nossos recursos e as nossas armas no bom sentido. É verdade. Sua rede social? Minha rede social, Paula Nasser, o e-mail, né? paulanasser@hotmail.com ou Facebook Paula Nasser. No Insta eu tô como Paula Nasser Psicóloga. Perfeito. Obrigada, viu, Paula? Tati Lobato, fale um pouco, o pessoal, contato que quiser ter, como diz o Dr. Molico, as roupas impecáveis, sistema leve trás. Maravilha. Por favor, deixe seu contato. Um beijo enorme para o Dr. Molico. Quero agradecer aqui a participação, o convite, viu, Ana Lu? Muito obrigada. Obrigada pelo espaço que vocês dão, principalmente na fala, né, do Dr. Molico, toda vez. Muito obrigada que vocês dão ênfase, dão um espaço para a fala dele, falar da lavanderia. Obrigada, adorei participar, podem convidar sempre. Nas redes sociais eu estou como no Insta, @LobatoTati, tem um canal no YouTube, onde eu faço também de coração lá, eu dou várias dicas e ensinamentos de como gerir uma lavanderia, como que faz para ter uma lavanderia, o que precisa para ter um negócio de lavanderia, canal Tati Lobato. Obrigada. E deixa o telefone também, tem um WhatsApp, né? Do pessoal contatar da sim. lavanderia, da Magic Clean. O WhatsApp é 11 947 50 6168. Perfeito, obrigada, viu? Olha só, o Getro Durval apareceu aqui, ele já teve programa aqui, que bacana. Um jet abraço, Deus te abençoe sempre, viu, Getro Durval, radialista. Obrigada, Getro, aparece aqui, vem tomar um café com a gente, viu? Saudade de você. Obrigada a todos que participaram, bastante gente. Vai ficar salvo, vocês podem aí mandar, né? E é um tema muito bacana que a gente trouxe aqui. Bacana no sentido de importância, né? Do suicídio. Não só entre adolescentes, né? A gente sabe que tem um alto índice de suicídio, né, Paula? Sim. Então, manda pro pessoal o link aí do programa que vai ficar salvo para chegar a mais pessoas. E essas dicas, né, de como agir, de como perceber, é super importante. Meninas, obrigada. Voltem sempre. Obrigada a vocês que ficaram com a gente até agora. Que semana só está começando. Tem muita coisa boa aqui na Nova Difusora. E amanhã eu volto ao meio-dia. Beijo! Don't
Você acabou de ouvir o programa Sintonizados.